Bom dia, alunos do SESG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje para o 8º ano será da disciplina de Língua Portuguesa. O assunto é o uso da vírgula na oração adjetiva. Então, pegue seus materiais e vamos iniciar a aula. Você vai pegar o seu livro didático e vai abri-lo na página 82 e 83. Então, gente, nós iremos novamente falar das orações subordinadas adjetivas, porque não é um assunto novo. Nós já falamos sobre ela na aula passada, semana passada, no caso. E nós falamos para vocês que as orações subordinadas adjetivas, elas têm função de quê? De caracterizar, não é isso? De qualificar o termo antecedente. Então, as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser explicativas e elas podem ser restritivas, de dois tipos. As explicativas vão ter vírgulas e as restritivas não. As explicativas vão estar entre vírgulas, tendo um termo que vai ser considerado um aposto, que é uma explicação, e ele é um termo como se fosse acessório. Ele pode ser tirado e não vai sofrer nenhum dano para a frase, a oração vai continuar com sentido. E a restritiva, se você tirar esse termo, vai prejudicar a compreensão da frase. Então, vamos lá para a gente entender melhor. Vamos ler o que está aqui no slide, me acompanhem. Explicativas. Acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente e são separadas da oração principal por vírgulas. Então, é obrigatório você colocar vírgula na oração explicativa. Olha o exemplo. Os jogadores de futebol que são iniciantes não receberão salário. Então, que são iniciantes é um termo acessório que pode ser substituído, que não vai modificar nada na função da frase. Eu poderia muito bem dizer, os jogadores de futebol não receberão salário, ok? Então, vamos adiante e vocês vão saber como são as restritivas. Olha só, restringe um significado do antecedente e não são separados da oração principal por vírgula, então não vai ter vírgula. Olha o exemplo. Os artistas que declararam seu voto foram criticados, Foi qualquer artista que foram criticados? Não, foram os que declararam seu voto. Então, que declararam seu voto é um termo, é uma oração adjetiva que é importante, está restringindo quais são os artistas, que não é qualquer um, e por isso ela está entre vírgulas, porque ela é uma restritiva. Então, a explicativa tem vírgula, a restritiva não. Então, não contente, gente, novamente eu vou colocar aqui para vocês o exemplo da oração explicativa. Então, separados por vírgulas, orações subordinadas explicativas, como o próprio nome indica, explicam melhor ou esclarecem um termo ao qual se refere. Olha o exemplo que nós temos. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Então, que estava muito difícil é apenas uma explicação, por isso está entre vírgulas. Ele pode ser tirado e não vai modificar o sentido da frase. Então, a oração principal é o exame final deixou todos apreensivos e a oração subordinada adjetiva explicativa é que estava muito difícil, ok? Então, você vai pegar o seu livro e nós temos aí um exercício na página 82. Vamos fazer juntos. Leia as frases a seguir. Emicida, rapper, repórter e produtor musical concedeu entrevista ao canal de televisão. Olha, então ele colocou a explicação de quem é Emicida entre vírgulas também. Só que agora ele fez em forma de oração subordinada adjetiva. Olha só. Emicida que é rapper, olha, esse que é não estava no texto acima, na frase acima. Que é rapper, repórter e produtor musical concedeu entrevista a um canal de televisão. Então, vamos ler. Você sabe dizer como são classificados sintaticamente os termos rapper, repórter e produtor musical? Lembra que eu falei para vocês em uma aula passada sobre o aposto, que aposto é uma explicação do termo anterior ou do termo que você ainda vai falar sobre, tanto que nós estudamos as orações subordinadas substantivas e nós tínhamos a apositiva, vocês lembram que é uma explicação do termo? Pois é. Então, que é rapper, repórter e produtor musical, isso aí tem função de aposto, e é isso que ele está perguntando para você. Você sabe dizer como são classificados sintaticamente o termo rapper, repórter e produtor musical, que estão entre vírgulas na frase 1? Você vai dizer sim, tem função de aposto, ok? Qual a sua função? O que significa ele acrescenta
ao enunciado? Aí você vai dizer: a função é caracterizar, é explicar o termo anterior, e ele acrescenta o que ao enunciado? Uma característica, uma explicação, certo? C. Suprimindo esse termo, o enunciado ficaria incompreensível? Explique. Não. Emicida. Quem conhece sabe quem é, não precisa você explicar que é rapper, repórter, produtor musical. Então, é um termo que apenas está explicando e a frase não vai ficar incompreensível, ela vai continuar compreensível, tá? Na frase 2, o aposto foi substituído por uma oração adjetiva que também está entre vírgulas. Essa substituição provoca uma mudança no sentido ou na estrutura da frase? Por quê? Não provoca nenhuma mudança, gente. Se eu falar Emicida rapper ou Emicida que é rapper, não muda nada. Então, você vai dizer que a frase vai continuar a mesma, ok? Segunda, leia agora o enunciado a seguir. As pessoas acreditam na notícia que saiu naquela manhã. Olha só, gente, é diferente. Que saiu naquela manhã não está entre vírgulas, é uma restritiva. Logo, ela é importante para a frase, você não pode tirar esse termo. Então, olha, as pessoas acreditam na notícia. Eu posso falar só isso? Não, eu tenho que dizer qual é a notícia que elas acreditam. Que saiu naquela manhã, entende? Localize a oração adjetiva desse enunciado. Tente suprimi-lo. O que acontece com o sentido? Então, você vai escrever que a oração adjetiva é que saiu naquela manhã e você vai dizer que se tirar, a frase vai ficar incompleta, certo? B. Qual é a diferença entre a oração adjetiva 2, olha, ali é do Emicida, o número 2, e a da atividade 2 agora, essa das pessoas. Então, você vai dizer que a diferença é que se você tirar o enunciado, ela não fica, não tem nenhum problema, que é a do Emicida, e que se você tirar, nessa segunda frase vai ficar o como, gente, vai ficar incompreensível. Essa é a diferença de uma para outra. A do Emicida, se você tirar o termo, o aposto, ele não vai fazer diferença. Se você tirar agora na segunda, vai fazer diferença, ok? Vamos adiante. Aí aqui ele está falando, agora copie os enunciados a seguir e use a vírgula para isolar as orações. Então, ele quer que você coloque vírgula onde precisa e não coloque se não precisar. Nos filmes de Steven Spielberg, que dirige geralmente histórias de aventura, a intenção é estimular a curiosidade do espectador. Cadê a oração subordinada, gente? A partir do que, né? Até aventuras. Você acha necessário colocar vírgula? Sim, porque que dirige geralmente histórias de aventuras é apenas um termo que está caracterizando quem é Steven Spielberg, mas não tem uma grande importância para a frase. Você pode tirar ela, que não vai fazer nenhum problema. Então, ela pode ficar entre vírgulas, porque ela é uma explicativa. Então, você vai colocar vírgulas depois de Steven Spielberg até aventuras, ok? O homem moderno queixa-se de falta de tempo, que é essencial ao desenvolvimento de todas as suas atividades. Gente, e se eu tirar agora que é essencial ao desenvolvimento de suas atividades, a frase continua a mesma, gente. O homem moderno queixa-se da falta de tempo. E aí, gente, você coloca ou você não coloca a vírgula? Não, gente, você não coloca a vírgula porque essa é uma restritiva. Porque você está explicando que tempo é esse. Então, se você tirar, a frase vai ficar incompleta, certo? Terceira, a atriz, que também é dona de casa, hoje precisa cuidar das suas próprias finanças. E agora, que é dona de casa? Entre vírgulas ou sem vírgulas, gente? Com vírgulas, porque é apenas uma explicação de que é a atriz. A trilogia Senhor dos Anéis, que atraiu milhões de multidões do cinema, recebeu o prêmio e muitos elogios da crítica. Então, aqui, você acha que você precisa de uma vírgula? Sim, gente, depois de Anéis, tá? Que é só uma explicação de que é o Senhor dos Anéis do filme, mas não é importante, ok, gente? Então, a única que não vai ter vírgulas é a segunda questão, ok? Vamos adiante. Gente, ainda no texto, no livro de vocês vão encontrar o assunto sobre onde e aonde, tá? Que parece ser a mesma coisa, mas na verdade não é. Os dois vão indicar o quê? Lugar. Só que um vai indicar um lugar estático, um lugar que não indica movimento, e o outro já vai indicar movimento, certo? Então, o onde, gente, vai indicar lugar, um lugar que você sabe onde é, um lugar que é estático, que é permanente e que não indica movimento. Olha só.
O local onde eu trabalho fica no centro da cidade. O onde, gente, está mostrando o lugar onde você trabalha, que você sabe onde é um lugar fixo, certo? O lugar onde moro faz calor. Olha, moro, trabalho, moro. Então, são todos verbos que indicam o quê, gente? Um lugar estático, um sentido estático, certo? Pronto, vamos adiante. Agora, olha o aonde. Indica movimento. A aproximação está ligada a verbos que expressam essa ideia. Que ideia, gente? De movimento. Olha os verbos quais são. Ir, vir, voltar e levar. Quando você encontrar esses verbos, automaticamente você vai usar o aonde, porque o aonde indica uma ideia de movimento, de lugar que você não sabe exatamente onde é. Olha o exemplo. Aonde você quer ir? Você sabe onde é esse lugar, gente? É um lugar fixo? Não. E mesmo assim tem o verbo ir, olha. Encontrou o verbo ir, você não vai colocar o onde, você vai colocar o aonde, certo? Olha só. Aonde vai com tamanha pressa? Olha, é um lugar fixo, gente. Aonde tu vai, a pessoa nem sabe onde é, né? Então, aonde vai? Olha, o verbo ir e o verbo vai, eles são verbos que indicam o movimento. Então, você vai usar o aonde. Então, quando você encontrar o verbo ir, vir, voltar e levar, você vai usar o aonde, porque são verbos que indicam o movimento. Indicam a ideia de ir e vir, de não ser um lugar fixo. E você vai usar o onde quando indicar um lugar fixo, permanente, que você sabe onde é, certo? Então, aqui nós temos um exercício que você vai colocar o onde ou o aonde. Quarta questão, vamos lá. Nos enunciados a seguir, substitua por onde, o asterístico por onde ou aonde, adequadamente, de acordo com a definição do quadro anterior. No Brasil, a natureza é generosa. É onde ou aonde quer que a gente vá, gente. Olha só. É o verbo vá, que é o verbo ir. Encontrou o verbo ir ali, onde quer que a gente vá, você vai colocar o quê? O aonde. Aí, na primeira questão, tá? Você nem sabe onde é. Olha, aonde quer que a gente vá, não é um lugar fixo. Então, tem o verbo vá aí, que é o verbo ir, então você vai colocar o aonde. Segunda, você viu asterisco, coloquei aquelas fotografias antigas, gente, o verbo é coloquei. É um verbo que indica o movimento, coloquei? Não, então você vai usar o onde. É um lugar fixo, o lugar onde você colocou as fotografias, né? Já sabe, olha o verbo vai. Já sabe que é o aonde. Já sabe aonde vai nas suas férias? Olha, aonde. Ok? Quarta aí, na semana passada foi inaugurado o novo museu em Belo Horizonte. Local, verbo havia. Gente, havia é ir, vir, levar. Não, então é onde. Onde havia uma antiga escola. Meu irmão até hoje não sabe onde ficam os talheres no armário da cozinha. Por que onde, gente? Que é o verbo ficar. O verbo ficar não indica movimento, tá? Então, você vai usar o aonde apenas na primeira e na terceira, certo? Quando você encontrar os verbos ir, levar, blá, blá, blá. Certo, gente? Então, é o mesmo de sempre. Fiquem em casa, evitem aglomerações e se cuidem.